favor, abra comigo a sua Bíblia, ou ligue, em Mateus capítulo 5. Evangelho de Mateus capítulo 5. A igreja, essa é uma definição que eu uso bastante, é o povo de Deus, em missão no mundo. Tem muitas figuras da igreja nas Escrituras, e tem muitas definições da igreja nas Escrituras, mas eu acredito que essa é uma das melhores definições que nós temos para compreendermos a igreja. Sendo parte da igreja de Jesus Cristo, nós fomos feitos para mais do que aquilo que nós estamos fazendo hoje aqui. Nós fomos feitos para mais do que nos reunirmos nos finais de semana, mais do que realizarmos programações, mais do que termos bons encontros. Essas coisas são muito boas, elas têm o seu lugar, mas entender a igreja como o povo de Deus em missão no mundo é que vai nos ajudar a compreender essa realidade de que nós fomos feitos para mais. Nós temos um propósito. Não está mudando isso aqui não, gente. Aí, agora mudou. Nós temos um propósito maior. Esse propósito maior tem a ver com o fato de que nós, a igreja, é o início da nova humanidade, criada para ser a imagem de Jesus Cristo. Quando Deus nos criou, Ele nos criou a sua imagem e a sua semelhança, a queda nos deformou em relação à sua imagem e semelhança, mas Deus está trabalhando para nos reconduzir a essa imagem perfeita da sua criação, de Gênesis 1. E Ele está fazendo isso em Cristo Jesus. Nós somos feitos para mais, então, porque nós temos um propósito maior, mas nós também temos um chamado maior, e esse chamado maior tem a ver com o privilégio de nós vivermos uma vida, aqui e agora, de intimidade com Deus que criou todas as coisas e nos trouxe para a sua família, como filhos, como seus filhos e suas filhas, não apenas como servos. Nós servimos a Deus como um pai. Nós não servimos a Deus como um senhor de escravos. Nós servimos a Deus como um pai, como filhos servem a um pai. É assim que nós servimos a Deus. E Ele nos deu esse chamado maior de participarmos da intimidade do seu coração. E nós também temos um poder maior. A presença poderosa do próprio Deus Espírito Santo em nós, que se manifesta mediante os seus dons compartilhados conosco no mundo. E tudo isso nós experimentamos na nossa vida, porque a nós foi dado uma missão maior, que é a de manifestarmos em nossos dias, bem aqui e agora, a realidade do reino de Deus, do qual nós viemos fazer parte, como filhos e filhas, a quem nós representamos agora, como seus embaixadores. E em Mateus, capítulo 5, versos 13 a 16, Jesus nos ensina um pouco a respeito disso. Ele diz assim: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não serve para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina a todos que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está, melhor dizendo, nos céus. Veja, Jesus, com essa palavra dele aos seus primeiros seguidores que vêm até nós, ele nos ensina como é que nós exercemos essa missão maior.
E a primeira coisa que ele nos ensina aí é que nós exercemos essa missão maior trazendo o sabor do reino ao nosso redor. E nós vemos isso na metáfora do sal. Jesus diz que o sal, ele está na terra. Ele diz, vocês são o sal da terra. Quando Jesus usa essa figura, ele está usando a ideia de que o sal, ele tem o seu valor e o seu efeito quando ele é aplicado. E qual é o efeito e o valor do sal? É dar sabor. É dar sabor. Por isso você não pode pegar um punhado de sal, um saco de sal e jogar todo o saco de sal no arroz ou no feijão, não é? O sal, ele precisa ser salpicado, ele precisa ser espalhado. O sal não é para ficar guardado, acumulado num único lugar. Para que ele tenha o seu efeito, para que ele produza aquilo que ele precisa produzir, ele precisa ser espalhado. Eu sei que tem vários comentaristas bíblicos que quando tratam sobre essa questão do sal, da figura do sal, eles geralmente usam a ideia de que naquela época não tinha geladeira e tudo mais, e o sal era usado para fazer com que não houvesse deteriorização das coisas. Mas quando o sal é usado assim, você precisa de uma grande concentração de sal para que os elementos que não devem apodrecer fiquem imersos no sal. Eu não creio que é essa figura que Jesus está usando aqui, porque Jesus diz que nós somos o sal da terra. Então ele está usando essa ideia de algo que precisa ser espalhado, de algo que precisa ser salpicado. Então Jesus diz que como sal, nós estamos na terra para dar sabor. Sabor. Essa é a função do sal. Quando nós experimentamos algo temperado com sal, nós sentimos sabor. Quando nós comemos algo faltando sal, nós dizemos assim, isso está insosso, né? Está faltando alguma coisa aqui. E o sal ele é tão bom e ele produz tanto isso que nós precisamos tomar cuidado para a gente não exagerar no sal. Porque isso afeta muitas vezes a nossa pressão e etc. Como é que a gente faz isso? Como é que nós, como discípulos de Jesus, damos sabor ao mundo? Nós fazemos isso à medida que nós vivemos os valores do reino de Deus, como as realidades em nós e como as realidades através de nós. Como é que a igreja faz para que o mundo, a terra, a sociedade, sinta o sabor do reino? Se você olhar para a vida de Jesus, você vai ver que Jesus fazia isso à medida que ele vivia as realidades do reino de Deus na vida dele. Jesus era uma pessoa que caminhava com profunda alegria, com profunda paz, profunda bondade, profunda gratidão, profunda tranquilidade. Isso era o estilo de vida dele, isso era visto nele. E eu garanto para você que se você andar do lado de gente cheia de bondade, cheia de alegria, cheia de paz, cheia de contentamento, você vai ter vontade de viver do jeito que essa pessoa vive. Você vai ter sede de ter o mesmo tipo de vida que ela tem. Você vai dizer, ei, como é que eu posso experimentar isso na minha vida também? Como eu faço para experimentar o sabor dessa vida que esse sujeito está tendo? Eu quero isso para mim também. Era isso que acontecia na vida de Jesus. Então nós fazemos isso à medida que nós vivemos da mesma maneira que Jesus. O reino de Deus é a manifestação da vida do Espírito em nós, com justiça, alegria e paz. O apóstolo Paulo diz isso em Romanos 14, 17. Veja, ele diz assim, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Pelo menos na definição do apóstolo Paulo aqui sobre o que o reino de Deus é, 2/3 da definição é visível. Ok? Porque justiça aqui tem a ver com justificação. Nós fomos feitos a justiça de Deus. Nós usamos essa palavra, nós vemos essa palavra justiça e logo a gente pensa em justiça social, mas não é essa a forma que as escrituras no Novo Testamento usam a palavra justiça. A palavra justiça no Novo Testamento tem a ver com a perspectiva de que
Deus fez algo e Ele, em Cristo Jesus, e aplicou isso na nossa vida. Então a justiça que tem a ver com nós sermos pessoas justas diante de Deus, e nós somos pessoas justas diante de Deus por causa daquilo que Jesus Cristo fez por nós. O reino de Deus é justiça porque nós somos justificados. Isso tem a ver entre nós e Deus. Mas paz e alegria tem a ver com a nossa vida em relação, não apenas em relação ao que Deus vê, mas em relação àquilo que as pessoas veem. Quando você tem uma vida de paz, as pessoas olham para você e elas veem que você tem uma vida de paz. Quando você tem uma vida de alegria, as pessoas olham para você e elas veem que você tem uma vida de alegria. O reino de Deus é a realidade que nós estamos aguardando para o futuro, se manifestando em nós agora, no presente. Isso é o reino de Deus. O reino de Deus não é um escape que a gente tem em relação à vida que nós estamos vivendo aqui, jogando para o futuro, para um milênio, para algo que ainda vai acontecer. Não, o reino de Deus já está acontecendo. E o apóstolo Paulo diz que ele está acontecendo assim, em justiça, paz e alegria, no Espírito Santo. Ou seja, a partir do momento que eu tenho um relacionamento com Deus e que o Espírito Santo de Deus vem habitar em mim, ele traz essas realidades do reino de Deus para dentro da minha vida. Então, como comunidade de seguidores de Jesus, como comunidade de discípulos de Jesus, nós, recebendo a presença do Espírito Santo de Deus, caminhamos com justiça, alegria e paz na vida da gente. Assim como Jesus caminhava, enquanto ele andou aqui. Podia ser percebido isso na vida de Jesus. E isso precisa ser percebido na nossa vida. E quando as pessoas percebem isso na nossa vida, elas sentem o tempero do reino. Elas sentem a realidade do reino. E elas querem experimentar isso. Jesus viveu e expressou a realidade desse reino através da sua vida, e ele nos diz que nós devemos fazer a mesma coisa. Nós devemos viver e expressar as realidades desse reino através da nossa vida. O resultado de vivermos uma vida centrada no reino de Deus é que onde nós estivermos, as pessoas sentirão o sabor dessa vida. E eles vão querer provar. Amor, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, alegria, justiça, perdão, domínio próprio, etc. As pessoas vão olhar para nós e elas vão ver isso em nós. E veja, boa parte do Novo Testamento, ele é escrito justamente para ensinar isso. Como é que nós vivemos as realidades do reino de Deus que está em nós, de modo que essa realidade seja uma cultura que contraste com o mundo que nos cerca. O reino de Deus nos oferece uma cultura para contrastar a cultura que nos cerca. Nós não somos nem sempre necessariamente contra a cultura que nos cerca, mas certamente nós somos sempre um contraste à cultura que nos cerca. O reino apresenta isso para a gente. Então, quando você olha para a vida de Jesus, você vai ver isso presente na vida de Jesus, você vai ver isso acontecendo na vida de Jesus. Jesus tem um estilo de vida que produzia sabor do reino e fazia com que a consequência disso fosse que as pessoas viessem e elas quisessem estar com Ele. Veja, muitas vezes nós vemos os evangelhos, nós achamos que as pessoas vinham a Jesus porque Jesus é Deus. E Ele é Deus, ok? Parênteses, fecha parênteses, Ele é Deus. Mas as pessoas não sabiam que Ele era Deus. Basta você ler os evangelhos, você vai ver isso. As pessoas não sabiam que Jesus era Deus. Você sabe porque está escrito na Bíblia, você já tem a Bíblia, você lê a Bíblia. Mas as pessoas que estavam vivendo com Jesus não sabiam que Jesus era Deus. O que elas sabiam? Elas sabiam que Ele era um homem que tinha uma intimidade com Deus, um relacionamento com Deus, uma vida em Deus, que fazia com que elas desejassem estar com Ele. As Escrituras nos dizem que publicanos e pecadores gostavam de estar com Jesus. Mas veja,
Jesus não tinha uma vida de pecado. Então os publicanos e pecadores não gostavam de estar com Jesus porque Jesus aprovava a vida de pecados deles. Porque Jesus não tinha uma vida de pecado. Então por que eles gostavam de estar com Jesus? É porque a vida que Jesus tinha dava sabor, os atraía. Eles queriam conhecer aquilo que Jesus vivia, eles queriam experimentar aquilo que Jesus experimentava na vida deles. E Jesus aqui está dizendo, ei, vocês são o sal da terra. Há um exemplo no Novo Testamento que mostra como isso funciona para a gente na vida da igreja. Ele é muito conhecido, Atos 2, 42 a 47. Atos capítulo 2, versos 42 a 47, descreve um pouquinho para a gente a dinâmica da igreja na cidade de Jerusalém, logo depois que o Pentecostes aconteceu. Veja como o estilo de vida deles produz sabor para a cultura, para a sociedade que está ao redor deles. E atrai as pessoas. Elas falam, eu quero comer isso. Eu quero experimentar isso. Eu quero provar isso. Sabe quando você vai numa sorveteria e tem lá um monte de tipo de sorvete, né? E você não sabe qual sorvete que você vai comprar, porque tem tanto sorvete. E aí eles te dão a prova, não é? Você pega um pouquinho lá na pazinha, eu quero experimentar esse aqui. Eu quero experimentar esse aqui. Eu quero experimentar esse aqui. Se você for muito esperto, você não precisa nem comprar o sorvete, né? Você fica experimentando todos os sorvetes que tem. Não faça isso, ok? Não faça. Compre um sorvete, tá bom? Mas entende? E aí você prova aquilo, é esse aqui que eu quero. Esse aqui é o... Com esse calor, né, já está dando... Deixa eu parar esse exemplo, porque já vocês vão querer sair para tomar sorvete. Ok, vamos voltar aqui. 42 a 47 diz assim, eles perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Veja, talvez a gente leia isso e fale assim, que coisa chata, né? Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Na alma de cada pessoa havia pleno temor, e muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. Todos que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e dividiam o produto entre todos, segundo a necessidade de cada um. Diariamente continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão de casa em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus por tudo e sendo estimados por todo o povo. E assim a cada dia o Senhor juntava à comunidade as pessoas que iam sendo salvas. Veja, o estilo de vida deles, o comer juntos, o estarem continuamente alegres, o terem um coração cheio de temor de Deus, o não serem apegados ao materialismo, todo esse estilo de vida deles, os sinais, as maravilhas, tudo isso está aqui. Todo esse estilo de vida deles fazia com que as pessoas olhassem e falassem, uau, como é que vive uma vida assim? Eu quero isso para mim também. E o texto diz que diariamente o Senhor ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Eu não sei se você sabe disso, mas o cristianismo, o evangelho, através do apóstolo Paulo, chegou e impactou o Império Romano em duas esferas. Nas esferas mais baixas, nas camadas mais baixas da sociedade, muitos escravos, pessoas assim, se rendiam, se convertiam ao evangelho, e nas camadas mais altas da sociedade, você sabia disso? Nas camadas mais altas da sociedade, mulheres ricas, de posses e tudo mais, elas eram atraídas ao evangelho, e elas se rendiam ao evangelho. Por quê? Porque elas olhavam, você tem a mensagem do evangelho, ok? Mas essa mensagem não é só de palavras, são sinais, é a vida. O que atraía essas mulheres? Na cultura grego-romana, a mulher, ela era um objeto. O Kyrios, né, o seu senhor, ele tinha as coisas, ele tinha várias coisas. Entre as coisas que ele tinha a mulher. Mas entre os cristãos, a mulher era honrada. Escravos se convertiam porque os senhores cristãos
tratavam bem os seus escravos. E eles olhavam aqui e falavam: ei, eu quero ser como aquele escravo, eu gostaria de ser escravo daquele senhor, porque ele é cristão. Então a vida deles, o estilo de vida deles, produzia esse sabor. Ser sal, então, tem a ver com essa perspectiva, de nós termos um estilo de vida que produza sabor nas pessoas. Nós cumprimos essa missão maior quando nossa vida traz esse sabor para a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Mas Jesus nos mostra aí que nós cumprimos essa missão maior liberando a influência do reino ao nosso redor. Não só dando sabor com o nosso estilo de vida, mas também influenciando o nosso meio, com as realidades do reino de Deus. Nós vemos isso na metáfora da luz. Jesus diz que ninguém consegue esconder uma cidade edificada sobre o monte. E que você não acende uma lamparina para colocar ela debaixo de uma cadeira, mas para colocá-la no velador. Ou seja, o que está associado aqui? Com o que Jesus está comparando os discípulos? Com influência. Com influência. É isso que ele está fazendo. Jesus deixa claro que a luz, ela é acesa para que ilumine a casa. Ou seja, quando você acende a luz, você espera que haja uma influência da iluminação naquele ambiente. Jesus diz que uma cidade edificada sobre o monte não pode deixar de ser vista. Isso tem muito a ver com a perspectiva da cultura dele, porque as pessoas viajavam, Jerusalém era edificada num monte, e geralmente os viajantes eles se dirigiam pela luz de Jerusalém. Eles sabiam que eles estavam chegando em Jerusalém, quando eles viajavam para as festas, adorar, porque eles olhavam durante a noite e eles viam o brilho da luz de Jerusalém, da cidade de Jerusalém, que estava edificada, e eles sabiam que eles tinham que se dirigir para aquela direção. Nós estamos chegando no mês de dezembro, nós vamos celebrar o Natal, e uma das coisas que a Bíblia nos ensina com relação à jornada dos seguidores, dos magos que vão atrás de Jesus, é que eles se dirigem para uma estrela, ou seja, uma luz, dá direção para eles, influencia o caminho que eles devem andar, o caminho que eles devem seguir. Ambas as figuras, então, aqui, tanto a figura da candeia que é acesa para colocar no velador, quanto a figura da cidade, são figuras de influência. Jesus Cristo espera que, como seu povo, nós exerçamos influência no nosso mundo, a influência do reino de Deus, onde nós nos encontramos. Ele espera que seja assim. Muitas vezes nós temos uma ideia equivocada disso, porque nós pensamos em influência, muitas vezes dentro do padrão daquilo que a sociedade entende por influência. E o que a sociedade entende por influência, na maioria das vezes, passa pela questão de conchavos, passa pela questão de articulações, passa pela questão de como você faz associações políticas e etc. Mas Jesus não pode estar falando disso, porque Jesus não fez nada disso. A igreja, como povo do reino, não foi deixada no mundo. Preste atenção nisso. E quando eu falo a igreja, eu estou falando de você. Eu não estou falando do prédio, de novo. Eu não estou falando de um nome, eu não estou falando de uma denominação. Eu estou falando de você, de mim. A igreja, como povo do reino, não foi deixada no mundo para ser sujeita a ele, para temê-lo. Nós temos que entender que nós carregamos conosco a influência do céu, aonde nós estamos. Foi isso que Jesus fez. Como filhos e filhas, o Pai Celestial, que nós adoramos, nos envia nessa dimensão. Nossas vidas precisam gerar a influência do seu governo, onde quer que nós estejamos, a fim de que a vontade do Pai, é o que diz Jesus, que é feita nos céus, se manifeste na terra.
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra, como ela é feita no céu. A nossa influência não é uma influência para ser feita na terra da mesma maneira e na mesma agenda da influência da terra. A nossa influência na terra é uma influência que é para ser feita na terra do jeito que ela é no céu. Isso tem a ver com a perspectiva da nossa casa, isso tem a ver com a perspectiva da nossa sociedade, do nosso trabalho, aonde quer que a gente vá. Nós estamos no mundo para trazer as soluções de Deus para cá, para cada área da vida. Cada área da vida. Como seguidores de Jesus, essa é a missão que nós temos. Fazer com que a luz dele flua de nós, em influência, para cada dimensão da sociedade: família, economia, política, educação, artes, entretenimento, saúde, medicina, mídia. Cada uma dessas áreas precisa ser influenciada pelas realidades do céu, através da nossa vida, como seus seguidores. Nós precisamos acreditar nisso, nós precisamos começar a entender que a nossa missão não é meramente de... Embora isso seja bom, ok? Mas não é meramente de trazer gente para dentro das nossas igrejas. Não é isso. Nossos encontros e nossas reuniões, elas têm a importância de sermos equipados, animados, revigorados, para que a gente possa estar lá. E a gente possa influenciar onde nós estamos, com os valores do reino. Empresários cristãos precisam influenciar os rumos da economia. Funcionários cristãos precisam influenciar a dinâmica de como o trabalho é feito dentro dos seus ambientes de trabalho. Médicos cristãos precisam influenciar a maneira que a medicina é exercida, que as pessoas são tratadas. Influência. Sabe, nós somos pessoas que se deixam muitas e muitas vezes dominar por aquilo que a sociedade faz. E aí a gente começa a reclamar, a gente começa a criticar, Sim, tem um monte de coisas erradas. Mas veja, para cada coisa errada, nós precisamos começar a acreditar nisso. Para cada coisa errada que existe no nosso mundo, existe uma solução do céu para ser exercida através de você. Através de nós, de cada um de nós. Você precisa crer nisso. Policiais cristãos precisam mostrar, por exemplo, através das suas decisões, da sua influência, de como eles tratam as pessoas, como eles abordam as pessoas, que a gentileza pode ser diferente em relação a um policial, ao trato de um policial com uma pessoa. Médicos cristãos, e eu louvo a Deus, porque nós temos muitos médicos cristãos na nossa igreja que são testemunhos vivos disso. Eu me orgulho de falar isso, ok? No bom sentido. Porque nós temos médicos que são exemplos disso. Eu louvo a Deus por isso. Mas isso precisa crescer no nosso meio. Nós estamos no mundo para trazer essas soluções de Deus. Nós fazemos isso servindo ao mundo, com sabedoria, que vem de Deus, e com o poder que vem de Deus. Veja, mães que são cristãs precisam exercer a influência na sociedade, na maneira que elas criam seus filhos. As pessoas precisam olhar para nós e elas precisam dizer: nossa, olha como são essas crianças. Eu quero que meus filhos sejam assim também. Como você faz? Vai lá na reunião da Mães em Missão que eles vão ensinar para você como faz. Sabe, é influência. É dar a diretriz. É ser a cidade edificada sobre o monte. Que as pessoas olham e dizem: ei, vamos para lá, vamos naquela direção. Porque é para lá que eles estão indo. É isso que eles estão fazendo. Nós trazemos soluções de modo natural e sobrenatural, porque para Deus tudo é a mesma coisa.
Sabe, quando a gente fala sobrenatural e sobrenatural, esse negócio é nosso. Não é? Para Deus não tem sobrenatural, para Deus tudo é natural. Por isso eu gosto de falar, nós somos naturalmente sobrenaturais. Porque para Deus tudo é natural. Nós é que fazemos, fulano aqui foi curado. O pastor orou por essa pessoa e ele foi curado sobrenaturalmente. Não, ele foi curado naturalmente. Ok? E aquela outra foi curada porque ele foi no médico, o médico prescreveu para ele um remédio, ele tomou e o remédio curou ele. O que é? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Não tem essa diferença a gente fica fazendo para a gente, para Deus tudo é natural. Tudo é assim, tudo é a mesma coisa. Para Deus não há diferença entre curar uma unha encravada e um câncer. Para nós há, para Ele não há. Para Ele tudo é a mesma coisa. Nada, as Escrituras dizem, nada é impossível para Deus. Agora, nós precisamos entender que as Escrituras dizem que nós estamos carregando a vida de Deus em nós. Para que a gente possa começar a acreditar que nós podemos fazer diferença, que nós podemos influenciar. Você como professor numa escola pode influenciar, você como um funcionário na sua empresa pode influenciar, você como patrão pode influenciar. Nós precisamos estar presentes como servos em cada esfera da vida. Foi assim que Jesus expressou o conceito de luz através da sua própria vida. Olha só, diante de um cego de nascença que estava diante dos discípulos de Jesus, e os discípulos perguntam para ele assim: Senhor, quem pecou? Esse ou seus pais para que ele nascesse cego? Olha o que Jesus diz. Jesus cura o cego, mas antes dele curar o cego, ele diz o seguinte: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu no chão, misturou terra com saliva, aplicou aos olhos do homem. Então lhe disse: vai lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Por que Jesus não falou para ele assim: volte a ver? Se ele falasse para ele: volte a ver, ele voltaria a ver? Sim, voltaria. Tem outras curas de cegos que Jesus faz assim. Mas esse aí, diz que ele cuspiu no chão, ele fez lodo, ele untou os olhos, e ele mandou ele se lavar. Sabe por quê? Eu gosto dessas coisas que as Escrituras apresentam para a gente, porque para mim elas são modelos diferentes de como os processos de Deus acontecem na vida e na história das pessoas. Para mim, Jesus ele cura esse homem aqui de cegueira de uma forma milagrosa. Mas para mim, o fato dele ter curado ele assim, fazendo lodo, untando os olhos, mandando ele se lavar, ele está mostrando para a gente que existe um processo. Hoje tem pessoas, por exemplo, que às vezes estão cegas ou quase cegas por causa de catarata. E aí ela vai no médico, o médico faz uma cirurgia e acontece um milagre. Ela começa a ver. Ela começa a enxergar. É um processo. É um processo. Veja, é maravilhoso se você botar as mãos nos olhos e falar veja e a pessoa voltar a ver, mas é maravilhoso também a pessoa ir no médico fazer uma cirurgia e voltar a ver. Mas o que eu quero destacar aqui é a frase que Jesus usa. Ele diz assim: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Ou seja, enquanto eu estou aqui, você tem que entender o contexto, ok? O contexto, a pergunta é: quem pecou, esse ou seus pais, para que ele nascesse cego? E Jesus está dizendo assim: enquanto eu estiver aqui, eu sou a influência. Agora, preste atenção. O mesmo Jesus que falou assim: eu sou a luz do mundo. Ele diz aqui: vocês são a luz do mundo. O que isso significa? A mesma coisa. Se Jesus está se entendendo a luz do mundo, porque ele traz influência sobre as circunstâncias, ele muda as circunstâncias, quando ele diz que nós somos a luz do mundo, é porque ele está esperando que nós mudemos as circunstâncias. A gente transforma as circunstâncias.
Ele não está esperando que a gente olhe para as circunstâncias e diga assim, ok, isso não tem solução. Isso não tem jeito. Não. Ele quer que a gente olhe para as circunstâncias e a gente diga, isso precisa ser resolvido. Eu vou estudar, eu vou ser médico, eu vou fazer pós-graduação, eu vou fazer mestrado, eu vou fazer doutorado, porque eu quero encontrar a cura definitiva para o câncer. Eu quero. Então eu vou pesquisar nisso, eu vou pesquisar nessa área. Eu quero. Eu vou ser um geógrafo, eu vou ser um engenheiro, eu vou ser um educador físico, eu vou ser o que for, porque eu quero trazer a influência do reino para essa realidade. Eu quero ver isso ser transformado, eu quero ver isso ser mudado. Eu quero ver. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. É o que Jesus diz. E ele diz, você é a luz do mundo. Então, enquanto eu estiver aqui, eu sou a luz do mundo. Eu sou a influência do reino, aonde quer que eu esteja, com os dons que Deus me deu, com o chamado que Ele me deu, com a capacidade que Ele me deu para atuar numa área. Você precisa olhar para a sua área e você precisa atuar com influência na sua área. Eu não posso atuar com influência na sua área, ok? Você atue com influência na sua área, eu atuo com influência na minha área. No meu caso, eu entendo que o meu chamado, aquilo que Deus me deu como tarefa, como missão, foi despertar, desafiar, equipar a igreja dele com essa realidade de que o reino de Deus chegou. Ele está aqui. E é exatamente como quando Jesus estava aqui. E por isso eu prego aqui, eu ensino aqui, eu viajo tanto, eu estou em tantos lugares diferentes, porque esse é o chamado que Deus me fez. E eu quero ver as pessoas fazendo isso. Qual é o chamado que Deus te fez? Ele me chamou para ser Ele me chamou para ser apenas mãe. Apenas mãe? Não, você sabe o que significa você ser mãe? Você entende o que significa isso? Olha, eu não falei com ela, mas eu vou ler um testemunho aqui. Um pedido de oração, na verdade. Porque quando a gente entende, realmente é isso que vai começar a acontecer. Veja, esse pedido de oração veio da Andréia, uma das pessoas aqui da igreja. Ela diz assim, orem por mim. Me acabei ontem no louvor, na conferência, e eu estou rouca. Até de noite eu preciso estar boa, pois eu estou designada para a parte mais importante da igreja, que é estar com a próxima geração de pessoas cheias do Espírito Santo e do poder de Deus, que farão toda a diferença na terra. Mães, pais, professores, doutores, donas de casa, vereadores, prefeitos de Vinhedo, de Valinhos, de Jundiaí, presidentes do Brasil, talvez ministros e ministras do Supremo Tribunal Federal, pastores, missionários, e por aí vai. A lista é grande demais. Gente, isso merece palmas. Isso merece palmas. Ela entendeu, você entende? Você entende? Você é pai, você é mãe, não é, eu sou apenas mãe, não, você está forjando, talvez aquele menino que vai ser, ou aquela menina que vai ser a pessoa que o Espírito Santo de Deus vai dar sabedoria para encontrar a cura definitiva do câncer. Talvez você vai estar aí educando, treinando, ensinando uma criança que futuramente vai descobrir uma solução para que pessoas que sofrem acidentes e não conseguem mais andar, possam andar. Você consegue entender isso? Essa é a nossa missão.
trazer a influência do reino. Ou você não acredita que essas coisas todas estão no céu como solução? Jesus diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como ela é no céu. Se é na terra como no céu não tem paralítico, não tem cego, não tem surdo, tem mobilidade completa, arquitetos, educadores físicos, arte, pintores. Sabe, eu tenho sonhado com essa realidade, para nós como igreja. É muito bom a gente ter novas pessoas chegando, nós recebemos, é maravilhoso isso, nós temos a igreja crescendo numericamente, mas veja, eu acho que em algum momento da história nós perdemos o referencial do que é ser igreja. Não é isso não, não é. É bom isso, mas veja, se a gente tem um crescimento numérico, mas esse crescimento numérico não exerce nenhum tipo de influência na sociedade, do que isso está adiantando? Ah, mas as pessoas não estão indo para o inferno, estão indo para o céu. Mas Jesus não morreu por isso. Isso é uma consequência. Jesus morreu para que as realidades do céu venham a você, estejam em você. Você viva isso. Elas fluam através de você. Sabe, se você está me ouvindo aqui hoje, você é um empresário, você precisa saber que Deus quer que você tenha um modelo de gerenciamento da sua empresa, que faça com que outros empresários olhem para você e dizem: nossa, a minha empresa precisava funcionar como a empresa daquele cara. Como é que é isso? Influenciar o mercado. Influenciar a arte. A gente tem tentado trabalhar isso. Você sabia que das canções que nós cantamos aqui, 3 delas são produzidas por pessoas nossas? 3 das letras que cantamos aqui foram feitas por pessoas nossas, adolescentes, jovens, nossos. Escreveram, compuseram, eu louvo a Deus por isso. Sabe por quê? Porque nós estamos orando por isso, nós estamos pedindo: Deus, transfira a criatividade do céu para a terra. Vocês viram ali fora, se não viram, vão sair daqui para um momento da nossa festa, você vai ver ali uns cartazes desenhados. Isso foram produzidos ontem por jovens da nossa comunidade, adolescentes. Tem um resumo ali de cada palestra que foi feita aqui na conferência, de forma criativa. Você acha que os Michelangelos acabaram? Ficou tudo lá no Renascimento, os artistas, não tem mais hoje é só essas coisas ruins que a gente ouve por aí afora, e que a turma chama de artista? Não, a igreja precisa liderar isso. Você percebe esse padrão estabelecido por Jesus? Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo, vocês são a luz do mundo. Ou seja, enquanto nós estamos no mundo, nós somos a luz do mundo. É assim que a gente tem que viver. As situações que se apresentam diante de nós, seja quais forem, se apresentam para que a gente possa trazer soluções para elas. Soluções. Enquanto nós estamos no mundo, nós somos a luz do mundo. Por fim, a gente exerce essa missão maior, manifestando as obras do reino ao nosso redor. Seu sabor, sua influência, mas também as suas obras. E isso é visto na junção das 2 metáforas. Através da nossa vida, marcada por esse sabor e influência da vida do reino, as obras do reino são manifestadas através de nós, como elas eram manifestadas através de Jesus. Pessoas são acolhidas por nossa hospitalidade, problemas são resolvidos por nossa generosidade, enfermos são curados por nossa compaixão, órfãos encontram um lar por causa da nossa vida como família do reino. E o resultado de tudo isso é que pessoas vão ouvir o que falamos a respeito de Deus como Pai, e eles irão glorificá-lo. Eles assim: eles glorificarão ao vosso Pai que está nos céus. Eles reconhecerão, em outras palavras, que Ele é real,
Ele é real, porque a vida dele vai se manifestar por nosso intermédio. O apóstolo Pedro, ele apresenta isso assim para a gente, ele diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vocês são aqueles que foram chamados para manifestar as realidades, as grandezas de Deus, do caráter dele, da bondade dele, do poder dele, do amor dele. Que as pessoas olhem para nós, que elas olhem para os nossos relacionamentos, que elas olhem para a maneira que a gente honra uns aos outros, para como a gente acolhe as pessoas, para como nos importamos com os doentes, com os feridos, com os cansados, com os sobrecarregados, para como nós lidamos com os recursos que a gente recebe em nossas mãos, para como nós amamos, para como nós servimos, e elas possam dizer: eu não sei muito a respeito de Deus, eu não sei direito sobre esse tal de Jesus Cristo, mas eu sei uma coisa: eu quero ter a vida igual a esse pessoal que vai nessa tal de CPV tem. Eu quero ter a vida. CPV, essa é a nossa missão. Glorificar a Deus através da proclamação do Evangelho do Reino, formando autênticos seguidores de Jesus Cristo, na cultura onde estão inseridos, capacitando-os para alcançarem outros. Fomos feitos para mais. Amém. Vamos orar? Curva a sua cabeça, feche seus olhos, diga para o Senhor: Senhor, eu preciso disso, eu quero isso. Eu fui feito para mais, Senhor. Não quero religiosidade, não quero religião. Quero a vida do reino em mim, se manifestando através de mim. Vem, Espírito Santo. Envolva-nos agora com teu poder. Envolva-nos agora com teu amor. Aumente em nós a capacidade de te perceber, de perceber o mover do Pai. Abra os nossos olhos para que a gente veja as pessoas ao nosso redor, como Jesus percebia as pessoas ao redor dele, Senhor. Enquanto ele esteve no mundo, ele era a luz do mundo, foi o que ele disse. E ele transferiu isso para nós. O Senhor disse que nós somos a luz do mundo. Nós brilhamos a luz do teu Filho agora, por onde quer que a gente vá. Senhor, que a nossa luz não esteja escondida. Que sejamos como essa cidade edificada sobre um monte, para onde as pessoas olham e digam, vamos por ali, aquela é a direção. Que a nossa vida, nossas famílias, nossos casamentos, relacionamento com os nossos filhos, a maneira que a gente administra os nossos negócios, os recursos, a maneira que a gente lida com o dinheiro, a maneira que a gente trata as pessoas, gere o sabor do reino, de maneira que outras pessoas queiram viver as mesmas coisas que estamos vivendo.
para a glória do Senhor, usa-nos, ó Deus. Fomos feitos para mais, queremos carregar esse mais conosco. Queremos que as pessoas, ao se encontrarem conosco, onde quer que seja, numa academia, no mercado, no nosso lugar de trabalho, seja onde for, eles possam ir identificando e glorificando ao Senhor, ó Pai que estás nos céus. Amém. Em nome de Jesus, obrigado por essa caminhada de 13 anos, ó Deus, juntos aqui. Obrigado por essa história que o Senhor tem construído entre nós, cada pessoa que está aqui, cada pessoa que faz parte disso, cada pessoa que já passou e construiu de alguma maneira entre nós, ó Deus. Nós te somos gratos, mas há mais e nós queremos mais, Senhor. Pedimos mais criatividade, mais amor, mais sabedoria. Pedimos, ó Deus, que essa influência do reino do Senhor se manifeste através de cada um aqui, dos nossos profissionais, homens, mulheres, crianças, adolescentes, jovens, em nome de Jesus, Deus. Nós queremos que a nossa vida seja vivida de tal maneira que quando nós estivermos na Tua presença, definitivamente, quando nós olharmos nos Seus olhos para recebermos a Tua palavra, dizendo, bem-vindos, chegaram em casa, a gente não precisa baixar a cabeça, Senhor. A gente possa olhar com alegria nos Teus olhos, sabendo, Senhor amado, que nós cumprimos aquilo que o Senhor nos deu para realizarmos, ó Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, quebra todo o poder do mal, quebra, Senhor Deus, todo o engano da carne, toda a influência da cultura que é contrária à realidade do Teu reino, em nome de Jesus, e usa-nos para a Tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor.